Filipenses capítulo 4. Na semana passada, olá minha irmã, bom dia irmã Bernadette, bom dia irmã Abigail. Semana passada os irmãos terminaram o capítulo 3, que eu tinha deixado uns versículos poucos para considerar, entraram no capítulo 4 até o versículo 9, foi isso? Foi isso. Então versículo 10, talvez até ao final, vamos ver, mas versículo 10 do capítulo 4. E a minha tradução diz assim: Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque, estando eu ainda em Tessalónica, não só uma vez, mas duas, mandastes suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tendo tudo, tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E, meus irmãos, nesta parte final, Paulo faz um agradecimento. Olá, irmão Júlio, bem-vindo. Faz um agradecimento aos filipenses pela generosidade deles. E faz isso, digamos, expressando o seu regozijo, a sua alegria. Aliás, bem lembramos que o grande tema desta carta é alegria. Esta é a epístola da alegria. Há um hino que é o hino da alegria. Esta é a epístola da alegria. Porque, de facto, Paulo, desde o princípio ao fim, expressa essa alegria, essa felicidade, ainda que estando em condições que nenhum de nós gostaria de estar, nem se sentiria porventura alegre em estar. Paulo estava preso. E preso em Roma, de certo modo com, podemos dizer, liberdade condicional, porventura nos dias de hoje seria com pulseira eletrónica, ali com percursos muito limitados, ainda que um pouco mais adiante, no tempo da sua prisão, Paulo já se movia com outra liberdade e ali pregou o Evangelho também e alcançou muitos, inclusive, até do governo de Roma. Mas o que é certo é que Paulo não podia deixar de encerrar esta epístola sem manifestar o seu agradecimento. Nós devemos ser agradecidos por aquilo que temos. O apóstolo Paulo, numa outra carta aos Efésios, diz: em tudo dai graças. E este em tudo é também nas tribulações. Como é que nós podemos dar graças a Deus quando estamos com dores, com sofrimento?
ainda assim devemos dar graça a Deus. Muitas vezes, quando tudo nos vai bem, então o nosso coração, a nossa boca se enche de alegria, de louvor, de gratidão ao Senhor. Mas quando começam a vir as dificuldades, parece que tudo isso sai da nossa boca. Parece que o nosso coração esvaziou de alegria e de gratidão ao Senhor. E acaba por sair da nossa boca, dos nossos lábios, lamentações e mais lamentações, sempre queixas. Mas Paulo diz, em tudo dai graças. E ele aqui está, de facto, a regozijar-se. E, de certo modo, ele deixa isso muito claro, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. A vossa tradução também tem a palavra renovado. Então, renovado porquê? Porque era novo, mas sendo renovado quer dizer que já tinha havido uma outra vez. Que, aliás, ele menciona isso na mesma carta, no versículo 15. Vocês não estão a ver? Também vós sabeis, ao Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente, porque estando eu ainda em Tessalónica, não uma vez, mas duas. Portanto, esta já era uma terceira vez, não é? Portanto, uma renovação. Ou seja, foi hábito, foi característica dos crentes em Filipos terem este cuidado material com o apóstolo Paulo, porque de facto estavam muito agradecidos por aquilo que ele tinha feito. E é interessante, agora que nós estamos a chegar ao fim da carta, lembrar como a igreja em Filipos começou. E começou também numa prisão. Paulo pregou o Evangelho naquela cidade, foi preso, o carcereiro de Filipos ficou ali bem próximo de Paulo, não o deixando de modo nenhum sair, porque sabia que se isso acontecesse, ele teria a sua cabeça a prémio. E durante aquela noite na prisão em Filipos, Paulo e Silas cantaram, os presos ouviram, o carcereiro também ouviu, e quando veio aquele terremoto da parte de Deus, coisas que às vezes nós não entendemos, e aquilo que às vezes parece ser tão adverso, Deus tem um meio de dar-se um volte-face nas coisas. E de facto isso aconteceu também em Filipos, como já tinha acontecido em outras ocasiões. O carcereiro converteu-se. Ele não quis mais saber se a sua cabeça estava a prémio, porque naquela altura a sua alma estava nas mãos de Deus. E então foi convidar Paulo e Silas para subir à sua casa. Lhes pregou, lhes lavou as chagas, as feridas, deu-lhes de comer, e Paulo aproveitou aquela ocasião para pregar o Evangelho, de tal modo que aquele carcereiro e alguns da sua família foram salvos para o Senhor, batizados também, e a igreja começou ali. E, portanto, a ligação, o princípio daquela igreja foi, de facto, no meio de tribulações. E a forma como Paulo demonstrou a sua vivência cristã deixou uma marca naquela igreja. No meio de tribulações é possível louvar, cantar ao Senhor. E ele fez isso naquela prisão. E, meus irmãos, às vezes há marcas que ficam. Há marcas que acabam por ser como que fundações profundas na vida de um crente e na vida de uma igreja. E por isso mesmo, Paulo, quando falava de alegria ali, os crentes de Filipos sabiam bem isso. E regozijavam-se também com ele. Mas era aquele regozijo de alegria, porque de facto o Espírito do Senhor tem isso, mas ao mesmo tempo de alguma tristeza, porque Paulo estava preso. Mas quando Paulo acaba por mandar esta carta por Epafrodito, com os seus agradecimentos, de certo modo ele está a procurar manter bem viva esta chama de gratidão, de regozijo, de alegria. E, meus irmãos, eu não gostaria de terminar, porque em princípio hoje concluímos esta análise da carta aos Filipenses, de passar para outra sem deixar esta marca bem nos vossos corações. Alguns irmãos aqui estão, eu já tenho passado por isso, enfermidades, situações meio complicadas, incompreensões, situações que nos traçam o coração,
mas não deixemos de nos alegrar no Senhor. Os homens podem desiludir-nos, as situações familiares ou de amizade podem, de facto, às vezes ser tão desoladoras, mas não nos deixemos de alegrar no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E este era, de facto, o tema do apóstolo Paulo. Vou dar uma palavra à irmã Cândida, que é uma mulher de alegria, de regozijo. Eu sempre vejo nela isso mesmo. É verdade. Só para dizer, quando eu tive o acidente na França há 2 anos, o acidente que era só eu que estava ferida, eu me dou-te graças, Senhor, dou-te graças porque os meus filhos não tiveram nada. Estava no hospital e continuava a dar graças ao Senhor por as coisas que estão passando. Alegava-me no sentido que era só eu que estava ferida. Estava feliz porque era só eu. E dava graças mesmo que apesar de estar a sofrer. É isso. Em tudo dai graças, não é? Que muita gente à nossa volta não entende. E vem um sorrilho de lamentações. Aquilo que me preocupa, meus irmãos, é quando às vezes nós entramos nesse mesmo ribeiro. O ribeiro das lamentações, das murmurações, parece que vai tudo mal. O português tem um pouco este fado, não é? De que parece que nunca está bem. Não é? Quando nós... os irmãos sabem, estou-me a lembrar a letra daquele hino. Conta as bênçãos, conta as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dê-lhes de uma só vez, e verás quanto Deus já fez. De facto, as bênçãos são incontáveis. Não é? Irmã Manuela. Não, ainda fiz-me lembrar de uma coisa que nunca mais me lembro também. Porque quando eu tive o meu acidente no carro, no meu corpo, foi para a sucata, era um carro novo, foi para a sucata, o Senhor guardou-me, foi um milagre, o Senhor guardou-me. E eu só podia estar a cantar ao Senhor, podia dar graças constantemente do médico disse, eu nunca vi. O meu Senhor estava a pingar e pingar, eu nunca vi. Uma senhora acidentada desta maneira, e diz ele assim, sabe que o seu carro foi para a sucata? O carro foi para a sucata, mas a carcaça ainda estava ali. É isso. É fácil nós falarmos, não é? Mas naquele momento eu gostaria que esta marca ficasse nos nossos corações. Em tudo dai graças. Não é? Regozijai-vos, mesmo no meio das dificuldades. Porque, meus irmãos, se nós tivermos esta perspectiva constante, que nós estamos aqui de passagem, nós estamos de passagem. O que temos, tudo vai ficar cá. Enquanto temos e estamos aqui, graças a Deus por aquilo que temos. Mas tal como os irmãos consideraram a semana passada, nesta mesma carta aos Filipenses, vejam no capítulo 3, verso 20 diz, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus e é para lá que estamos. E certamente que os irmãos que estão aqui já têm passaporte, não é? Irmão Júlio. Foi. Eles, se ficassem vivos, ou seja, se não morressem, tivessem aquele acidente, perderiam a fé em Fátima ou continuariam a pedir nos próximos anos para ir outra vez? Outra Lídia também tem que perder a sua fé. Não sei. São situações que, de facto, só pode estar ligado com o que nós estamos a conversar aqui pelo facto de ter sido uma tribulação. Agora, são peregrinos ou eram peregrinos que iam para Fátima com fé, mas encontraram a morte física e a morte espiritual já estava com eles, com certeza, apesar de toda aquela fé. E nós que conhecemos o Senhor e não estamos mortos espiritualmente, então vivemos pela fé e caminhamos pela fé. Então, verso 10,
Ora, muito me regozijo. Isto a propósito desta palavra, regozijo, alegria, era uma alegria que permanecia, não é aquela alegria pontual. Aquela alegria de um momento que qualquer coisa que alguém diz e nós esboçamos um sorriso, até damos uma gargalhada e depois passa. Não, esta era uma alegria que estava dentro, que permanecia, que estava presente sempre em todas as circunstâncias, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. E faltava oportunidade porquê, meus irmãos? Há 2000 anos atrás não havia bancos para fazer transferência bancária assim, na hora. Não havia cheques, com certeza também. O dinheiro tinha que circular, mas circulava normalmente em mãos. E a questão era a oportunidade de fazer chegar esse dinheiro de Filipos até Roma, onde Paulo estava. E então foi nessa altura que Epafrodito foi, de propósito, como enviado especial da igreja de Filipenses a Roma, entregou essa oferta diretamente nas mãos de Paulo e dessa forma havia como que garantia de que o dinheiro não se tinha perdido nos bolsos de alguém ou pelo caminho de até Roma, não é? Verso 11, não digo isto, e aquilo que o apóstolo Paulo diz a seguir, meus irmãos, deve ser também para nós um estilo de vida. Não digo isto por causa de necessidade. E Paulo várias vezes teve necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Portanto, os irmãos notem aqui a questão de circunstâncias. Circunstâncias acabam por ser as várias situações em que nós vivemos, momentos em que estamos bem, momentos em que estamos rodeados de amigos, momentos em que não nos falta nada, momentos em que nos falta tudo. Momentos em que às vezes por causa de uma doença acabamos por gastar o que temos e até o que não temos. Momentos em que nos sentimos abatidos, até às vezes desamparados, desolados. Mas nesses momentos nós sabemos que podemos contar com quem? Com o nosso Deus, com o seu Espírito, que nos conforta, que nos anima, que nos encoraja. E meus irmãos, tal como dizia o salmista, da parte, no testemunho, já fui novo, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o seu pão. Porque Deus provê as necessidades. E de facto, meus irmãos, Paulo, porque sabia isso e confiava nesse grande Deus, que era o Criador, mas também o quê? O sustentador. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos faz chegar de algum modo o que nós precisamos para pôr na mesa, em cada dia. Por várias ocasiões procurei, junto de pessoas muito, muito próximas, encorajar a fazer a aquisição de casa. Caso concreto, 2 pastores muito amigos. E a questão era, está a pagar uma renda, a igreja até subsidia com o pagamento da renda, mas esse dinheiro saiu dos cofres da igreja e voou. Se esse dinheiro, o mesmo dinheiro que a igreja está a dar de subsídio aos pastores, puder ser aplicado na compra de uma casa, o dinheiro sai da igreja à mesma, mas de certo modo constitui ali uma bolsa, podemos dizer. E o futuro está minimamente assegurado. Eu dizia para alguém de família, olha, nós vamos caminhando e chegamos ao tempo da nossa reforma, da nossa velhice. A pensão de reforma acaba por ser pouca, mas desde que nós tenhamos um teto e tenhamos algum dinheiro para comprar, para ter uma sopa e um pão, já estamos bem. Já estamos bem. Meus irmãos, isto não é contrário à questão da fé em Deus. Nós temos fé em Deus, mas o Senhor também nos diz que nós devemos cuidar de algum modo da provisão, não é? Porque senão depois vamos ficar a dormir debaixo da ponte. Ainda que saibamos claramente que os bens materiais ficam.
E nós passamos, mas enquanto estamos devemos ser bons mordomos daquilo que temos. E é uma questão de mordomia. Para mim não é uma questão nem de buscar bens materiais ou de ostentação, digamos falando nestes termos, mas sim de mordomia daquilo que temos. Se eu tiver 500 e gastar, como muitas famílias em Portugal têm gasto, 550 ou 600, tenho que ir buscar aqueles 50 ou 100 a algum lado. E vão buscar aonde? A um empréstimo. E depois vão buscar um empréstimo para pagar um empréstimo. E isto é má mordomia. Pode ser mais difícil as pessoas dizerem, eu vou ter que fazer um orçamento racional para gastar aquilo que tenho. Não gastar mais do que aquilo que tenho. Eu aprendi com a minha mãe, que sendo uma mulher muito simples, mas era de facto muito cuidadosa na questão de economia do lar. E o meu pai ganhava pouquíssimo, naquela altura quando eu nasci. Mas ela sempre teve a preocupação, se o meu pai ganhava 200 escudos, na altura, de ela gastar 170, 180 e poder guardar alguma coisa para alguma situação. E com isso ela foi aplicando. Alguns colegas do meu pai ganhavam 200 euros e outros até mais e gastavam 210, 220, 230. Andavam sempre a pedir. E às vezes vinham pedir ao meu pai. Eu não sei como é que tu, que ganhas o mesmo que eu, consegues ter uma casa e eu não tenho. E o meu pai dizia tão simplesmente, olha, eu não o gasto, mal gasto. É uma questão de aprendermos a viver com o que temos. E de facto, na nossa sociedade, nos últimos anos, sociedade que virou consumista em extremo, gasta-se mais daquilo que tem. Porque as pessoas não aprenderam a viver com aquilo que têm. De facto, Paulo está aqui a dar um exemplo de economia, de mordomia, que, sem dúvida alguma, é uma coisa que nós devemos seguir. Eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar, sei. Este sei aqui não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático, é experimental. Ele viveu isso. Sei passar falta e sei ter também abundância. Em toda a maneira, nota, em toda a maneira, toda a sorte de situações, de circunstâncias e em todas as coisas estou experimentado. E este experimentado é que tem a ver com o sei. Eu sei por experiência própria. Não sei teoricamente ou retoricamente. Eu sei porque vivi isso. E quando nós vivemos as coisas, meus irmãos, digamos que a nossa palavra tem outro peso. Nós podemos dar um conselho a alguém. Mas esse conselho, quando é baseado apenas numa teoria, em alguma coisa que nós lemos de outros e não aquilo que é vivido, é de facto um conselho que acaba por não ter garra, não ter raízes, não ter impacto. Porque de facto, quando nós dizemos, olha, eu sei porque passei por isto, está-me a vir à mente o aconselhamento que muitos sacerdotes faziam e continuam a fazer de casais para o casamento. Eles falam de cores, falam daquilo que vem, não daquilo que é a sua experiência, porque eles não são casados. Nunca tiveram essa experiência realmente de estar com uma esposa, de cuidar dela, de ter os filhos, de viver essa vida familiar assim. Então, quando fazem aconselhamento familiar, fazem-no de cor, fazem-no de acordo com um conjunto de experiências que outros tiveram e que transmitiram, por escrito ou por via oral, mas não por experiência. Paulo aqui diz, sei porque estou experimentado em todas as coisas. Portanto, uma experiência própria. Tanto a ter fartura como a passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E certamente aqui muitos irmãos, sobretudo mais velhos, com mais idade, já passaram fome, já passaram situações complicadas. O meu pai dizia que quando ele era bem criança, júnior por aí, que quando havia sardinhas lá em casa, que era uma a dividir por 3. Era uma sardinha de dividir por 3.
E mesmo assim, entre aqueles três, era uma guerra para ver quem é que ficava com a cabeça. Porque tinha mais que chuchar. Até mesmo com a tripa e tudo. Meus irmãos, até as pinhas se roíam. Foram tempos de fome. O meu pai nasceu em plena guerra, Primeira Guerra, 1917. E aqueles anos a seguir foram anos de muita fome, pelas aldeias fora. Quando eu nasci, em 53, ainda eram, digamos, os resquícios da Segunda Guerra. 39-45. E, portanto, foram situações em que também, por causa do trabalho do meu pai e do cuidado economicista da minha mãe, nós sempre tínhamos alguma sopa e algum pão. Podíamos não ter bife, não ter certos elementos para a mesa, mas, digamos, eu nunca passei, durante aquela infância, grandes abundâncias. Ainda ontem comentava com um colega que, e reparem, ao longo destes anos todos ainda tenho esta marca. Eu gosto de coelho. E normalmente compro o coelho inteiro e corto o coelho aos pedacinhos, para fazer coelho à caçadora. Mas daquela vez eu pego no fígado, pego no coração e nos rins, e aquilo separo logo e ponho em vinho e alho. E naquele dia, aquele é o meu bife. Eu frito aquilo na frigideira e eu consolo-me com aquilo. Porquê? Quando eu era adolescente e jovem, aquele era o meu bife. Não havia dinheiro para bife do talho. E os irmãos estão a ver que há coisas que marcam. Eu hoje posso comprar bife à vontade. Mas eu não desperdiço aquelas miudezas do coelho. Porque aquilo me traz, digamos, à memória aquele gostinho em que me sabia tão bem. Porque naquela altura não havia para mais. E os irmãos reparem que estas coisas ficam, marcam-nos. Eu hoje, graças a Deus, não passo fome, mas também não desperdiço. Não deito fora aquilo que ainda presta. E Paulo aprendeu isso. Tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidades. E tem um versículo que é este 4,13 que tanta gente usa, às vezes até fora de contexto. Mas diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, meus irmãos, eu desafiava agora cada um de vós a pensar nisto. Quais são as coisas que neste momento estão na sua vida, de saúde, de problemas financeiros, seja daquilo que for, que o atormentam, que o deixam tão desolado, tão abatido, às vezes tão impotente? E os irmãos podem dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o desafio que o apóstolo Paulo estava a dar aos filipenses e que chega até nós hoje é esse. Nós vamos pegar nas coisas que nos afligem, vamos pegar nas coisas que nós nos sentimos até impotentes, que não temos força, que às vezes não temos jeito, que não sabemos como, e dizer isto, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Os irmãos são capazes de dizer isso? São capazes de dar graças a Deus por isso? Duas irmãs já mencionaram, a irmã Cândida e a irmã Manuela, dos acidentes que tiveram, de viação e daquilo que isso causou, mas que ainda assim, no hospital, deram graças. Pense naquilo que neste momento está a causar maior aflição para si. Pense, meus irmãos. Alguma doença. Algum constrangimento. Algum conflito. Alguma coisa que os irmãos gostariam de fazer, de realizar, mas não têm força, não têm poder para isso. E coloquem isso nas mãos do Senhor. Primeiramente como ação de graça. Senhor, dou-te graças pelas circunstâncias em que me encontro. Dou-te graças por aquilo que eu vivo. Não se lamente tanto. Permitam-me que me lembre aqui e partilhe convosco aquilo que aconteceu com o povo judeu quando saiu do Egito. Saíram, digamos, saíram no auge, saíram num momento tão
tão forte, tão potente. Parece que estavam lá nos píncaros. Porquê? Porque finalmente Faraó foi completamente derrubado. A morte, vinda pelo Senhor, através daquele anjo da morte, atingiu também a casa de Faraó. E finalmente Faraó deixou o povo sair, até disse: saiam daqui, não os quero ver. Porque cada tempo mais que vocês estão aqui, mais agonia, mais flagelo, mais praga vem para mim. Saiam, ide adorar. E o povo foi. E mais adiante enfrenta aquela situação das águas do Mar Vermelho, que acaba por ter que transpor. E uma vez mais o poder maravilhoso de Deus. E quando já estão assim pelo deserto, já tranquilos, em que já não têm o medo dos exércitos de Faraó atrás, eles tiveram que encontrar uma maneira de reclamar. Moisés, não temos água. Moisés, não temos comida. E agora? E Deus providenciou a água, providenciou a comida. E deu-lhes o maná 6 dias por semana, sendo que ao 6º dia era em duplicado, para que eles pudessem ter a parte suficiente para que lhes chegasse para o 7º dia. Porque o 7º dia, de facto, para o Senhor, era sempre um dia especial. E alguns duvidaram. E quando chegaram ao 6º dia, em vez de colher duplicado, colheram, aliás, nos outros dias, em vez de colher só a porção que precisavam, colheram ainda mais. E quando chegou pela manhã, o que tinha sobrado estava seco, estava podre. Nós precisamos de aprender o que é que significa provisão de Deus. Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. E quando Deus promete uma coisa, meus irmãos, usando as palavras de Paulo, eu sei que Ele cumpre. Este sei é por experiência própria. Muitos irmãos aqui diriam o mesmo, com certeza. Amém? Nós sabemos. E porque sabemos, essa experiência reforça a nossa confiança nele. Essa experiência dá-nos tranquilidade. Mas, meus irmãos, é certo que quando os problemas vêm à nossa vida, nós, normalmente, em primeiro lugar, trememos. Em primeiro lugar, tendemos a olhar para a falta, para os problemas, para as dificuldades. E encontramos exatamente naquela situação em que Pedro se encontrou quando saiu do barco, a convite do Senhor. Pedro anda, e Pedro pôs a sua perna fora do barco, começou a caminhar, olhando para o Senhor, mas depois as circunstâncias foram tão fortes, o vento a bater, aquela ondulação, e Pedro começou a olhar à sua volta, e nós sabemos a história. Ele começou a submergir. E lá veio o Senhor segurar e levantar. Este é o nosso Deus. Este é aquele em quem nós confiamos, não é, meus irmãos? As dificuldades vêm, os problemas, como eu me lembro tantas vezes, mas mesmo tantas, e os irmãos já devem estar cansados comigo com isso. Aquilo que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está a falar parece que nunca teve tribulações, nem passa por tribulações da vida, não é? Os meus irmãos, eu tenho passado por algumas também, e algumas bem fortes. Mas esta é a minha confiança. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que o meu Senhor venceu o mundo e continua a vencer, e porque Ele está em mim. E quanto mais eu deixar que Ele esteja realmente em mim e no controle da minha vida, mais eu posso dizer: posso todas as coisas, como é que Ele me fortalece. Esta foi a experiência do apóstolo Paulo. E é isso que ele queria que os filipenses sentissem e vivessem e se regozijassem no meio das circunstâncias, quaisquer que elas fossem. E, meus irmãos, esta mensagem que tem 2000 anos, tem atravessado gerações, tem tocado muitos crentes, e eu pergunto: toca-nos a nós? Diz-nos alguma coisa?
É por isso que nós vivemos. Digamos, é nesta base de confiança, de gratidão a Deus, de regozijo e de enfrentação dos problemas com esperança. Reparem que Jesus nunca disse aos seus discípulos que os tirava do mundo, que os aliviava de tribulações. Ele orou ao Pai. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes ou os livres do mal. Nós não estamos isentos de ataques. Enquanto estivermos neste mundo, verdadeiramente essa acaba por ser a nossa caminhada. Atacados todos os dias. E, meus irmãos, eu creio isto. Quanto mais nós estivermos firmes no caminho do Senhor, mais o diabo nos quer atacar. Quando nós caímos, o diabo esfrega as mãos de contente. Os irmãos sabem que eu creio isto, é a minha convicção. Não encontro isto em parte nenhuma na Escritura de uma forma assim explícita. Mas o diabo gasta mais tempo a atacar os crentes do que os não crentes. E é fácil perceber porquê. Nós não lhe pertencemos, nós fomos resgatados, nós pertencemos ao Senhor. Aqueles que não são crentes já são dele. É só continuar a alimentar, digamos, a maldade, a mentira, a inveja, o ciúme. Mas nós não somos assim. Se algumas vezes procura a sua salvação, ele procura logo conflitos para que isso não aconteça. Exatamente. Cláudio. Quando Jesus diz, eu estarei convosco, é nesse sentido, no momento difícil da questão da Ele está connosco. para nós conseguirmos superar os momentos alegres, ele também está connosco. Também está. Mas nos momentos difíceis, em que nós vamos abaixo, ele está connosco. Está connosco e nós podemos dizer isso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, irmã Fátima. Eu acho que não vale nada, nem o texto, com a mãe não poder ter relação das vezes. Sim, exatamente. Está. Está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Clama a mim e responder-te-ei e ensinar-te-ei coisas maravilhosas que não sabes. Não é? Que eu sou Deus. Então, verso 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Que aflição era esta? A prisão. A prisão, de certo modo, é sempre uma aflição. E tal como eu mencionei há pouco, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. E Paulo estava a mostrar isso mesmo, não é? Verso 15. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalónica, não uma só vez, mas duas, mandastes suprir-me as necessidades. E isso já tínhamos ligado com o versículo 10, não é? Mas Paulo depois justifica, não é? Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Como é que está a vossa tradução deste versículo 17? Que abunde. Bom. Então, não que procure dádivas. Ou seja, Paulo não andava à procura. Não andava sempre a fazer o peditório. Ele sabia isto. Se ele estava nas mãos do Senhor, se realmente ele era servo de Deus e deu a sua vida, ele confiava no Senhor. E ele confiava também que Deus era capaz de suprir as suas necessidades. Meus irmãos, eu direi, este é um princípio fundamental para nós. O Senhor supre as nossas necessidades. Às vezes passando do melhor, outras vezes não. Mas o Senhor supre as nossas necessidades. Por experiência própria, ao longo da nossa vida, eu e minha esposa temos sentido isto. Uma vez que foi particularmente difícil para nós, quando estávamos nos Estados Unidos a estudar, a nossa bolsa de estudo era muito curta, $500 na altura, dava apenas para pagarmos a renda da casa, que eram cerca de $300 por mês,
um tanto por semana, e também pagar, creio que eram 28, 29 dólares por semana para o infantário do João. O João era pequenino, tinha 3, 4 anos. E nós fomos, então aquele dinheiro da bolsa ia para pagar a renda de casa e o infantário do João, porque nós os dois estávamos a estudar. E chegou um ponto em que o dinheiro não tinha. Nós abrimos uma conta, que era do nosso dízimo, que achámos que não deveríamos dar lá para uma igreja onde estávamos a frequentar. Era uma igreja com 3 mil membros, tinha muito dinheiro, muita gente rica, e nós pensámos na nossa igreja em Cascais, que era uma igreja que nós tínhamos fundado e que tinha necessidade, então dissemos, bom, vamos colocar aqui o nosso dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Estejamos onde estiver, o dízimo é do Senhor. Mesmo sendo pouco, aquilo era o nosso dízimo, colocávamos de parte daquela conta. Exatamente para não lhe mexer. Porque se estivéssemos à mão, meus irmãos, ele saía. E chegou uma altura em que nós literalmente não tínhamos dinheiro para fazer as compras. Meus irmãos sabem, sem nós sabermos, sem nós termos pedido, o dinheiro chegou-nos. Através de um missionário que falou numa igreja nos Açores, de língua inglesa, americana, que soube das nossas necessidades, decidiram levantar uma oferta e mandar-nos. E o dinheiro chegou. E é curioso, nós soubemos depois, que a oferta deles foi tão generosa que quem nos mandou esse dinheiro decidiu dividir em 2 partes. Mandou uma. Então, nós fizemos, de facto, uma feira, fizemos uma festa, demos graças ao Senhor, e Ele disse, de onde este veio, há mais. Mas não vos mandamos agora, mandaremos mais tarde. E mais tarde, na altura em que aquele tinha acabado, lá veio o outro. O Senhor providenciou as nossas necessidades. Foi pelo Natal. Nós já pensámos que não iríamos ter nada pelo Natal, senão o habitual. Mas naquele Natal podemos ter um pouco mais, porque alguém teve esse cuidado. Meus irmãos, é isso. Não procuramos dádivas, mas o Senhor sabe das nossas necessidades. E Paulo diz que aquilo que ele realmente procurava era o quê? O fruto que cresça ou que abunde na vossa conta. E qual é o fruto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo procurava? O fruto que nós procuramos, enquanto líderes e obreiros aqui. É a vossa edificação, é o vosso crescimento espiritual. Aquilo que nós estamos a fazer, em que estamos a gastar as nossas vidas, é para que haja fruto nas vossas vidas. Para que realmente o Senhor faça prosperar a vossa fé, o vosso conhecimento, a vossa caminhada, para que o Senhor realmente vos dê bênção. Essa é, de facto, a grande coisa que nós procuramos, que o apóstolo Paulo procurava. Estamos a terminar, porque, de facto, o tempo esgotou, mas tem isso, verso 18. Mas tenho tudo. Tenho até em abundância, porque, entretanto, chegou a oferta dos filipenses através de Epafrodito, não é? Que da vossa parte não foi enfiada. Agora, vejam estas palavras aqui, eu já não tenho tempo para mencionar isso, mas vejam, como cheiro suave. Não aquele cheiro forte, aquele cheiro amargo, aquele cheiro que mexe com o nosso olfato, mas um cheiro suave. E depois diz, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E, meus irmãos, é isto que eu gostaria de vos deixar para finalizar. Quando nós ofertamos para a obra do Senhor, a nossa oferta deve ser este sacrifício agradável e aprazível para Deus. Não é para nós comprarmos um melhor lugar lá no céu, mas é para que de facto o Senhor se agrade e seja alguma coisa que apraz, que seja aprazível ao Senhor. Meus irmãos, quando daqui a pouco no culto nós trouxermos a nossa oferta, que essa oferta seja sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Que Ele se agrade das nossas ofertas, sabendo isto também, meus irmãos, e é com isso que eu termino, mas Deus suprirá todas as vossas necessidades. Que o Senhor efetivamente supra todas as vossas necessidades. Amém?